Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o Coolpack, tá? Então o Coolpack é uma ferramenta que nós utilizamos para fazer a análise de sistemas de refrigeração, tá bom? Ele é um simulador, na verdade é uma coleção de simuladores. Posso analisar o ciclo, posso analisar um sistema e posso fazer otimização, né? Analisar as otimizações de um sistema de refrigeração, tá? Para a gente analisar e para a gente exemplificar o uso dele, tá? A gente vai se basear então nesse fluxograma que a gente definiu em sala de aula, tá? Onde a gente é um sistema de um estágio de compressão com evaporadores inundados, tá? De um sistema industrial que opera com amônia, tá? Uma temperatura de evaporação a menos 10 graus, uma temperatura de condensação a mais 35, tem um separador de líquido, recipiente de líquido, dois compressores, né? Bombas de amônia e o separador de líquido e os evaporadores, tá? Então, a partir dele, a gente vai analisar lá no Coolpack. Bom, o Coolpack, então, eu já tenho instalado no meu computador esse ícone aqui. Vou clicar duas vezes e ele abre essa tela principal aqui, tá? Como eu comentei, ele é uma coletânea de diversos simuladores, então aqui em cima a gente tem várias ferramentas que a gente poderia utilizar e pode utilizar no Coolpack, tá? Aí a gente vai se ater a essa ferramenta aqui, que é Refrigeration Utilities, onde a gente vai analisar os nossos ciclos de refrigeração, tá? Então eu posso clicar diretamente nesse ícone, cliquei, ele vai abrir essa outra tela, né? Onde a gente tem a opção aqui de fazer, né, apresentar as curvas de pressão e entalpia, ou a curva de temperatura e entropia, ou a curva de entalpia e entropia, tá? Ainda tem tabela de saturação, uma tabela mais genérica, onde eu posso escolher as informações, e aí vai. Então a gente vai clicar nesse primeiro ícone aqui, diagrama de pressão e entalpia. Quando eu clico, ele aparece essa janela aqui, onde eu seleciono para qual fluido eu quero enxergar o diagrama, certo? Então vou escolher aqui a amônia, que é o nosso exemplo, né? E vou dar um OK. Aliás, antes de dar um OK, eu posso vir aqui nessa outra aba aqui em cima, onde tem pressão, temperatura, entropia e entalpia, e eu posso escolher qual é a escala qual é a unidade da minha pressão, né? Se eu quero visualizar em bar ou quilopascal. Como a gente tem trabalhado em bar, eu vou selecionar bar e vou então agora finalmente dar um OK aqui. Bom, aí o que aconteceu? O próprio software, né, ele desenhou aqui o nosso diagrama de pressão e entalpia. Tá? Então, só para a gente relembrar um pouco, rapidinho aqui, né? Aqui no eixo Y, a gente tem a pressão indo de 0,5 bar até 200 bar, tá? Aqui está a pressão em bar. Aqui em cima ele informa qual é o fluido que a gente está trabalhando, né? O R717, a amônia, né? Tá? E aí aqui embaixo, no eixo X, a gente tem diversas informações, tá? A principal é a entalpia, né? Tanto que o diagrama é o diagrama pressão e entalpia. Então a gente tem a entalpia indo de 0, 100, 200 até 2000, aqui na outra extremidade, tá bom? Então a entalpia em kJ por quilo. Lembrando que entalpia é a quantidade de energia que a gente tem em uma determinada quantidade de fluido, tá? Então kJ por quilo de fluido. Bom, essas linhas pretinhas aqui, ó, é o título da minha mistura, tá? Então, lembrando que dentro desta curva aqui, na parte interna dela, a gente tem uma mistura de vapor mais líquido do nosso fluido. Ao lado esquerdo dessa curva mais grossa aqui, ao lado esquerdo a gente tem líquido, né? A gente tem no estado líquido o nosso fluido. Lá do lado direito a gente tem o fluido no estado de vapor superaquecido, tá? E aí existe um ponto intermediário aqui no meio, que é o ponto crítico, onde ele não é nem líquido nem vapor, tá? Ele coexiste, tá? Mas não vai interessar para nós agora nessas análises aqui, tá? Então vamos lá. E dentro dessa curva aqui, então a gente tem uma mistura de vapor mais líquido, tá? Então dependendo do ponto que eu estou aqui dentro da curva, né, eu vou ter uma mistura de vapor mais líquido. Ou mais líquido, mais para a esquerda eu tenho mais líquido do que vapor, vou andando para a direita, eu vou ter mais vapor do que líquido. Como é que eu sei isso? Bom, pelo título, né? Então, o título aqui, por exemplo, ele dá 0,1, tá? 0,1 significa que eu tenho 10% de vapor, né, nesse ponto aqui, e tenho 90% de líquido. Então, eu tenho muito mais líquido do que vapor. 0,2, 0,20, eu tenho 20% de vapor, 80% de líquido. E assim sucessivamente. Até a gente chegar lá na outra extremidade, eu tenho 0,9, por exemplo, eu tenho 90% de vapor e só 10% de líquido. Exatamente em cima da linha do lado esquerdo, dessa linha preta aqui, ó,
que a gente chama de linha de saturação, do lado esquerdo do líquido, o nosso título ele vale 0, ou seja, eu tenho 100% de líquido, não tenho nada de vapor. Porém, ele está no estado saturado. Então, qualquer variação de energia para a esquerda ou para a direita, ou ele vira uma mistura de vapor mais líquido, se eu acrescentar energia, ou se eu tirar a energia, ele vira líquido. Tá? Na outra extremidade dessa curva, no outro lado dessa curva aqui, onde tem a curva pretinha, é a minha curva de saturação vapor, que a gente chama. Tá? Então, exatamente em cima dela, o meu título vale 1, né? E aí eu tenho aqui vapor, 100% vapor, 0% líquido. Se eu acrescentar energia no meu sistema, no meu fluido, ele vai entrar na zona de vapor superaquecido, então eu vou ter o vapor seco, que a gente costuma dizer, né? E na esquerda, se eu tirar a energia do meu fluido, eu vou ter um fluido, uma mistura de líquido mais vapor, tá? Então o título ele pode variar entre 0 e 1, certo? Ele varia entre 0 e 1. Do lado direito da curva, o título não existe essa definição de título, porque a gente tem vapor superaquecido. E do lado esquerdo, fora da curva, também não existe essa definição de título. Tá? Então, se a gente observar aqui embaixo, tá vendo que aqui a gente tem temperatura, pressão, entalpia, vapor específico, entropia e título. Tá? O X aqui é o título. Então, se eu andar com o meu cursor, por exemplo, lá na esquerda, iniciando na esquerda, onde o título é praticamente 0. Ele só não está indicando 0 ali porque eu não tenho precisão com o mouse aqui para deixar ele exatamente em cima da curva. Mas supondo que aqui é o 0, eu vou andando para a direita, vou levando o cursor para a direita, o título ele vai aumentando, né? De 0, olha que ele está já em 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, até ele chegar em 1. Ou seja, esse é o processo que está acontecendo, por exemplo, dentro do meu evaporador, né? Onde eu entro com uma mistura de líquido mais vapor, e o fluido ele vai sendo evaporado, ou seja, vai recebendo energia, ele está absorvendo energia do ambiente, está recebendo essa energia e vai se convertendo para vapor, até chegar na outra extremidade, na saída do evaporador, onde eu vou ter totalmente vapor aí, tá bom? Bom, seguindo então aqui, então eu tenho a informação do título, né? Então essas curvinhas pretas aqui, elas indicam o título, onde o título é constante, né? Então ele vale 0,2 em qualquer um desses pontos em cima, exatamente em cima dessa curvinha aqui, tá? 0,3 nessa outra curva e assim por diante, tá? O azul aqui é a minha entropia, tá? Então exatamente em cima dessas curvas azuis aqui, a entropia ela é constante, tá? Vejo que aqui ela vai mais na horizontal e depois ela inclina para a direita aqui, a entropia, tá? Mas para nós agora ela não vai interessar. O que mais eu tenho de informação aqui, então, nesse diagrama, são essas curvas em verde, que me indicam o vapor específico do meu fluido. Tá? Então, em cima, exatamente em cima da curva verde, o meu volume específico ele é constante. No caso aqui, no exemplo 0,4, né? Então, em cima aqui ele vale 0,4. Tá? Observem, quando eu aumento a pressão, eu tenho uma diminuição do volume específico. Por que diminuição do volume específico? Porque o espaço que o fluido começa a ocupar é menor, cada vez menor, Quanto maior a pressão, menor é o volume específico, né? Porque o fluido ele começa a ficar comprimido. Quanto menor a pressão, mais espaço o meu fluido tem, né? Ele expande, então maior é o meu volume específico, tá bom? E as curvas vermelhas aqui, elas me indicam a temperatura, tá? Então observe o seguinte, vou, por exemplo, pegar a temperatura de 0 aqui, ó, tá? Ele só tem duas curvinhas aqui, bem curtinhas, né? Então, na vertical aqui, para cima, aqui, ó, o 0, essa linha vermelha, ela tende a vir reto para cima, tá? Na horizontal. Então, aqui a temperatura ela é constante, tá? Ela é constante 0 graus, vale 0 graus. Quando ela chega na curva de saturação, o que acontece? O meu fluido começa a mudar de estado, tá? Então, eu falei para vocês que aqui eu tenho líquido, na outra extremidade, na direita ali, eu tenho vapor. Então, quando ele começa a mudar de estado, né? Nesse nível de pressão aqui, por exemplo, ó, ele vai mudando o estado dele de líquido para vapor, cada vez mais vapor, menos líquido. A temperatura ela tende a ficar constante, né? Ela é constante. Se eu conseguisse fazer uma linha, levar o meu cursor numa linha horizontal aqui, ó, eu ia verificar que a temperatura não muda, ela fica sempre no 0, até chegar na outra extremidade direita aqui, onde eu tenho totalmente o vapor, não tenho mais o líquido. Se eu continuar fornecendo energia para esse meu fluido, né? O que vai acontecer? Agora ele passou para um estado superaquecido e a cada incremento de energia, meu cursor vai andando para a direita, eu vou aumentando agora sim a temperatura.
A pressão continua a mesma, né, 4,3 bar mais ou menos, aproximadamente, mas a temperatura ela vem aumentando e a entalpia, que é o nosso H ali embaixo, também vem aumentando, tá? Então vai aumentando na medida que eu vou fornecendo energia para o nosso sistema, tá? Então esse é o diagrama de pressão e entalpia, assim que ele é apresentado no Coolpack, tá? Então assim, observe que onde eu posicionar o meu cursor, eu tenho as informações daquele ponto exatamente, né? Então, por exemplo, vou largar o meu cursor aqui aleatoriamente. Se a gente olhar ali embaixo, na barra na inferior ali, eu tenho a temperatura de 53,199 graus Celsius, eu tenho uma pressão de 22,072 bar, tenho uma entalpia de 1224,64 kJ por quilo. Lá no final tem o título que vale 0,745, né? Então eu tenho mais vapor do que líquido aqui nesse ponto aqui, né? Então o meu cursor aqui ele indica os pontos. Isso ajuda nós bastante no momento de a gente identificar, por exemplo, voltando aqui no nosso fluxograma, né? Facilita na hora de a gente identificar esses pontos aqui, 1, 2, 3 e 4, tá? Como é que a gente faz isso? Bom, esse aqui é um sistema de um estágio, tá certo? Com os evaporadores inundados. Então eu vou desenhar ele como se fosse desenhar aqui ele no diagrama de pressão e entalpia. A gente vai aqui em cima nesse ícone, chama Cycle, eu clico nele, tá? E aí olha só o que a gente tem de informações aqui. A gente tem o sistema de um estágio, porém aqui no Coolpack ele só dá a opção de um estágio de evaporadores secos, tá? Não tem evaporador inundado. Mas tudo bem, não tem importância. Então eu tenho um estágio e tenho 3 sistemas de 2 estágios aqui, tá? Agora a gente vai se ater a um estágio, tá? Então eu posso colocar aqui o nome do ciclo, vou botar um estágio, tá? Sem acento mesmo. Vou deixar flegado aqui onde está o Draw Cycle, ó, vou deixar marcadinho, porque eu quero que ele desenhe o ciclo dentro do diagrama. E aqui embaixo nas informações eu tenho o seguinte, ó, do lado esquerdo o lado de baixa, o lado direito, o lado de alta, tá? Então aqui na esquerda ó, a gente tem temperatura de evaporação, tá em inglês aqui, tá? Tá em graus Celsius, então eu vou colocar a temperatura de evaporação do nosso exemplo ali, é menos 10 graus, né? Só confirmando aqui, ó, a temperatura de evaporação no nosso sistema é menos 10. Então eu deixei aqui como menos 10 graus Celsius, tá? Depois o que ele tem de informação? Superaquecimento, né? Eu posso colocar um valor. O dP aqui, pessoal, ó, ele significa diferença de pressão, ou mais conhecido como perda de carga, tá? Então qual é a perda de carga no evaporador? Perda de carga na linha de sucção, perda de carga na linha de descarga, tá? Essas são informações que a gente não vai utilizar agora nesse momento, tá bom? Então a gente deixa zerado. Aqui embaixo a gente tem a eficiência isentrópica do compressor, também a gente vai deixar como 1, tá? A gente vai olhar isso aqui mais no detalhe quando a gente falar sobre compressores especificamente, tá? No lado direito aqui ó, a gente tem a temperatura de condensação, que no nosso exemplo é de 35 graus, tá? Então eu digitei ali 35. Aqui o subcooling é o subresfriamento, tá? O dP de condensador é a perda de carga no condensador e o dP na linha de líquido é a perda de carga na linha de líquido, tá? Que a gente não vai utilizar agora, tá? Então o que eu tenho que preencher nessa tela? Eu vou selecionar um estágio, posso colocar um nome aqui, vou botar a temperatura de evaporação e a temperatura de condensação. E aí está configurado o meu ciclo. Aí eu venho aqui embaixo onde põe e clico no Draw Cycle. Feito. Tá? Então olha só, está desenhado aqui o meu ciclo de refrigeração, tá? Bem simplesinho, não tem superaquecimento, não tem subresfriamento, tá? Mas está aqui o nosso sistema de refrigeração. Um detalhe importante, pessoal, como eu comentei para vocês, esse aqui é um sistema para um evaporador seco, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O líquido aqui é o ponto do líquido, tá? Ele expande no dispositivo de expansão e está dentro do meu evaporador, onde eu tenho aqui, lembrando, é uma mistura, né, dentro da curva, é uma mistura, então aqui eu tenho líquido mais vapor, tá certo? E aí o que acontece? Esse líquido mais vapor vai absorvendo energia do ar que está passando pelo evaporador, vai absorvendo energia e o meu fluido vai evaporando até chegar na outra extremidade, aqui onde eu tenho totalmente vapor. Mas o importante é que ele entra líquido e vapor dentro do evaporador, e não completamente líquido, que é o caso do sistema inundado. O sistema inundado, faltaria uma perna aqui, ó, essa linha preta mais escura aqui, ela deveria continuar até aqui nessa outra extremidade, tá? Então aqui, vamos supor que esse aqui vai ser o ponto que eu vou alimentar os meus evaporadores no sistema inundado. Então ele vai partir daqui,
E aí eu vou fornecendo energia para ele até chegar na outra extremidade, tá? Então faltaria essa perninha aqui no Coolpack, eu não tenho como editar isso aqui, tá bom? Mas vamos lá. Nesse caso aqui agora, a gente vai identificar os pontos 1, 2, 3 e o 4, tá bom? Então olha só, o ponto 1, voltando para o nosso diagrama, o ponto 1, olha só, é a sucção saindo do meu separador de líquido, né? E indo na entrada dos meus compressores. Então é a sucção dos meus compressores, tá? E o ponto 2 é a saída dos meus compressores, tá? Então é o ponto de descarga que a gente chama, tá? Então 1 é sucção, o 2 é descarga. Voltando para o nosso diagrama, a gente já viu anteriormente que o trabalho do nosso compressor aqui nesse diagrama é essa linha aqui, ó, tá? Como é que eu sei isso? Bom, primeiro que o ciclo ele roda, a gente analisa ele no sentido anti-horário, tá? Primeiro que a gente analisa assim. Então o ponto ele vai vir desse aqui para esse ponto mais superior aqui, para esse ponto superior aqui, tá? Então a gente sabe que aqui é o compressor, por quê? Porque está aumentando a pressão, eu tenho um aumento de pressão e consequentemente eu tenho um aumento de temperatura, tá? Então olha só, o ponto 1 aqui embaixo, se eu conseguisse posicionar o meu mouse aqui, ó, tá exatamente em cima ali, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a ferramenta de zoom, que está aqui em cima, essa lupa com mais, ó, eu clico, e aí eu clico aqui no ponto, ó, ele deu um zoom, facilita um pouco. Eu vou tentar largar o meu mouse exatamente em cima ali, ó, tá? Vou tentar largar ele exatamente em cima daquele ponto, um pouquinho mais para cá, eu não tenho tanta precisão aqui, mas, vamos ver aqui, é um pouco difícil de acertar. Tá, mas vamos lá, vamos supor que é esse ponto. Se a gente olhar aqui embaixo, eu não vou conseguir mostrar com o mouse agora, né? Se eu mexer vai sair o ponto ali. Mas se eu olhar ali embaixo, a temperatura está menos 9,9 graus Celsius, tá? A pressão de 2,9 bar. A entalpia 1448,79. Essa entalpia é importante, a gente vai precisar dela para fazer a análise do ciclo, tá? Então guardem isso. E o título, ó, vejo que eu consegui deixar exatamente em cima da curva, então o título é igual a 1, significa que é totalmente vapor. Então, por esse ponto aqui no mouse, eu poderia pegar as informações do meu ponto 1. Né? A temperatura de menos 9,9, ou seja, menos 10, né? De novo, eu não tenho precisão no mouse, mas é menos 10. A pressão ali de 2,9 bar, né? A entalpia de 1448,79 kJ por quilo, e o título igual a 1. Se o título é igual a 1, eu sei que é vapor, tá? Então, eu poderia simplesmente vir agora para o meu diagrama aqui, para o meu fluxograma, desculpa, e colocar o vapor seco, título igual a 1, né, como a gente já colocou aqui. Deixa eu botar no modo apresentação isso aqui, que facilita eu mostrar com o mouse. Ó, vapor seco, o título é igual a 1, tá? Temperatura no ponto 1, menos 10, como a gente viu lá, e a pressão no ponto 1, 2,9 bar, entre parênteses A, porque é a pressão absoluta, tá bom? Então essas informações a gente tirou ali do Coolpack, né? A gente tirou ali do Coolpack. Voltando lá para o Coolpack, vou pegar aqui o meu ponto... Opa, desculpa. Voltando aqui para o Coolpack. O ponto 2 é a saída do meu compressor, né? Então a sucção foi aqui. O meu compressor vai elevar a pressão e a temperatura até esse ponto aqui em cima, tá? Então nesse ponto aqui, olha só. A gente tem que a temperatura é de 100 graus. Então é aqui que eu tiro aquela temperatura na descarga dos compressores. Tá? Então ela é 100 graus. A pressão é lá 13,68 bar, né? A gente está trabalhando com a pressão de 13,5, se eu não me engano, né? Que é para condensação a 35 graus, mas de novo eu não tenho precisão no mouse aqui. A entalpia é 1671,32 e o título, observe lá que ele está NA, ele não existe, né? Como eu falei, não existe o conceito de título nesse ponto aqui, fora da curva ali, né? Então, do lado externo da curva não existe o título, né? Então, aqui são os dados do meu ponto 2, tá? Então, a temperatura, pressão e entalpia. Então, eu venho aqui, preenchi ali a vapor superaquecido, né? Porque aquela região ali da curva é superaquecido. Temperatura no ponto 2, 100 graus. Pressão, 13,5 bar, tá? Depois, o que vai acontecer? Ó, saiu dos compressores, vai entrar nos condensadores evaporativos, né, onde eu vou ter a condensação acontecendo a 35 graus. E aí eu vou sair aqui no condensador. Vamos ver lá no nosso diagrama, eu vou tirar o zoom, vou clicar nessa lupa negativa aqui, cliquei aqui no meio,
Olha só, então eu estava no ponto 2 aqui. O que vai acontecer agora? Entrou no condensador. Quando entrou no condensador, vai começar a ser removida a energia do meu fluido. Quando eu ando para a esquerda, né, lembrando que embaixo a entropia ela vai diminuindo, significa que a gente está removendo a energia do fluido. Então, para cá, está removendo energia. Como é que está removendo energia? Bom, porque essa parte aqui eu já estou dentro do condensador. O condensador está rejeitando o calor para o ambiente externo, né? Imagina, eu estou a 100 graus, o ambiente externo está, vamos supor, a 30 graus, exagerando, né? Então, 100 graus para 30, os 100 graus é que vai rejeitar calor lá para o ambiente que está a 30, né? Ou 40 graus, enfim. Então, ele começa a rejeitar calor até chegar na temperatura que a gente chama de temperatura de condensação. Observe que aqui a pressão ela não muda, tá? É a pressão de 13,5 bar, todo esse momento aqui, toda essa linha horizontal. Então, chegou na temperatura de condensação, que é de 35 graus para essa pressão aqui. O que vai acontecer com o meu fluido? Toda a energia que ele perder agora vai servir para ele mudar de estado. Então, primeiro ele perdeu energia para mudar de temperatura, calor sensível. E aí, quando ele chegou nessa temperatura de 35 graus, estando nessa pressão aqui, toda a energia que ele perder agora vai ser para converter de estado. Então, ele vai começar a converter de vapor para líquido, né? Então, a energia vai começar a ir embora, as moléculas vão começar a se aproximar e ele vai começar a converter para líquido. Ó, o título, observe o título. Na direita aqui, ó, já estou em 0,8, né? Aqui já 0,7, 0,6, 0,5. Então, vai diminuindo, significa que está convertendo para líquido, está transformando em líquido. Até eu chegar nesse ponto esquerdo, extremo aqui, ó, em cima da curva, vou tentar posicionar em cima da curva aqui, que está um pouco difícil, né? Esse ponto aqui, qual que seria o ponto lá no nosso fluxograma? Olha só. No nosso fluxograma, é a saída do meu condensador, é o ponto 3. Olha só, é o ponto 3, tá bom? Então, as informações que eu tenho aqui, ó, são do meu ponto 3, tá? Então, olha só, olhando ali nas nossas informações ali, ó, a temperatura 34,22 graus Celsius, de novo, não tenho precisão para manter em cima do 35. A pressão é a mesma lá, né, 13,5, ali está 13,2, né, no CUPEC. A entalpia é importante, a 362. E o título lá, eu vejo que está praticamente zero, né? Significa então o quê? Que eu tenho líquido, porque eu estou em cima da curva, tenho líquido. Então o estado do meu fluido é líquido. A temperatura no ponto 3 é de 35 graus e a pressão é aquela ali de 13,5. Então eu posso tirar daqui as informações desse ponto 3, tá? É esse ponto aqui. Aí passou pelo recipiente líquido e entrou no meu separador de líquido. O que acontece aqui no separador de líquido? Relembrando aqui, ó, o meu fluido está vindo a 35 graus, então uma temperatura alta e uma pressão de 3,5 bar, uma pressão alta. Quando ele entrar, passar por essa válvula e entrar nesse ambiente aqui no separador de líquido, que está a 2,9 bar, uma pressão bem mais baixa, né? O que vai acontecer com o meu fluido? Ele vai expandir, né? Porque ele está comprimido ali na tubulação. Entrou no separador de líquido, ele expande, ele encontra um espaço com pressão baixa, ele expande. Quando ele expande, cai a pressão, consequentemente, cai a temperatura. E também eu tenho uma mistura de vapor e líquido aqui dentro do meu separador de líquido, tá? Então, olha só, se a gente analisar aqui no ciclo, olha só, eu tinha líquido a 13 bar a uma temperatura de 35 graus. Quando entrou no separador de líquido, o que aconteceu? Caiu a pressão rapidamente. Ó. A pressão simplesmente caiu. E aí o que aconteceu? Olha só, eu tenho um título agora de 0,16. Tá? Então eu tenho 16% ali de vapor e o restante é líquido. Né? O restante é ali, 16% de vapor, o restante todo é líquido dentro daquele reservatório. Tá? Eu sei que lá a temperatura está menos 9,88, menos 10, né, que a gente definiu. A pressão lá dentro é 2,9. A entalpia é a mesma do ponto anterior, claro, porque eu estou numa reta vertical, né? E eu sei que eu tenho título, eu sei que eu tenho mais líquido lá dentro do que vapor. 16% de vapor, o restante é líquido. Tá? Então, esse ponto exato aqui, ó, é o meu separador de líquido, tá? Não é o ponto 4, é o meu separador de líquido. Tá? Então, os dados que eu tenho aqui, ó, são do separador de líquido. Tá, mas e aí, onde é que está o ponto 4, então, aqui, finalmente, né? Então, olha só, o separador está líquido. Qual é o ponto 4, né? O que sai aqui, né, do separador de líquido e vai alimentar os nossos evaporadores, que vai ser o ponto 4, né? Observe que eu tenho aqui na parte inferior do separador de líquido o líquido, né, de fato. Então, eu tenho bombas de amônia que vão pegar essa amônia líquida e vão bombear lá para dentro do meu evaporador,
que é um sistema inundado nesse caso aqui, né? Então, olha só, a gente sabe que está no estado líquido, tá? Temperatura menos 10 e a pressão a mesma, 2,9. Olhando no nosso diagrama, como eu comentei antes, se fosse sistema inundado, esse traço aqui ele deveria vir aqui atrás. Então, aqui atrás vai ser o nosso ponto 4. Por que eu sei que aqui é o ponto 4? Porque eu estou a menos 10, aqui embaixo, nesse ponto aqui eu também estou a menos 10, né, no separador de líquido, mas eu estou no menos 10 líquido. O menos 10 totalmente líquido é aqui, ó, tá? É aqui. Então, esse ponto aqui, ó, é o meu ponto 4 lá no nosso fluxograma, onde a temperatura está menos 10, a pressão também está 2,9, né, arredondando ali. O título, olha lá, é 0, muito próximo de 0, né, ou seja, eu tenho totalmente líquido sendo bombeado pelos evaporadores. E a minha entalpia, olha só, não é mais 360 e tantos, é 157,97, bem menor, né? Que significa o quê? Que eu consigo absorver muito mais energia agora, né? Daqui desse ponto até lá na saída do meu evaporador, consigo absorver esse tanto a mais aqui de energia do que se eu entrasse aqui no evaporador, tá? Então, botando o mouse ali em cima, eu tenho todas as características daquele ponto 4 ali para a gente preencher no nosso fluxograma aqui, tá certo? Só mais uma dica importante que eu queria passar para vocês em relação ao Coolpack aqui, né? Esses pontos aqui eu posso pegar dessa forma quando eu mostrei para vocês, com o mouse, mas vejo que é um tanto difícil ali, né, de posicionar o mouse em cima. E aí, para facilitar, o que eu posso fazer? Eu vou vir nesse ícone vermelhinho aqui, ó, Show Info, vou clicar nele, tá? E eu vou vir aqui embaixo, ó, nesse ícone que chama coordenadas, né? Coordenadas dos pontos, né? Então, são as coordenadas. Então, eu clico aqui e olha só. Ele me indica do ponto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Eu não vou entrar no detalhe agora porque tem tantos pontos assim, tá, galera? Por enquanto, vamos ficar aqui com os nossos aqui, tá? A gente vai ver mais adiante o que significa esses demais pontos. O ponto 1 aqui, ó, é o ponto 1 lá do nosso diagrama que a gente definiu. É a sucção do meu compressor. Então, eu vejo como isso tá menos 10, a pressão está 2,9, tá? E aqui, ó, galera, eu tenho a nossa entalpia, né? Eu tenho a nossa entalpia que é de 1449, que a gente vai precisar anotar isso daqui, tá bom? E eu tenho um determinado volume específico, ó. Se eu tenho volume específico aqui, eu sei que não é líquido, né? Ou ele é gás ou ele é uma mistura de gás mais líquido, tá? Beleza. O ponto 2 é a descarga do meu compressor. Então, olha lá, a temperatura de 100 graus, a pressão de 3,5 e a minha entalpia de 1672. Então, essas três informações aqui que a gente precisa tomar nota agora para botar no nosso fluxograma lá, tá bom? Depois, o ponto 3 é o mesmo do ponto 2, tá? E ele existe aqui por questões de se eu estou trabalhando com superaquecimento, com a eficiência do meu compressor ou não, né? Se eu alterar lá, ele vai alterar esse ponto. Então, o ponto 3 a gente ignora ele aqui, tá? E o ponto 4 para nós, que seria o ponto 3 lá no diagrama, né? Seria esse ponto aqui onde eu estou indicando com o mouse, é a saída do condensador, né? Então, eu tenho lá 35 graus, a pressão de 13,5. O volume específico não existe, porque é totalmente líquido, né? Então, por isso que eu sei que é aquele pontinho ali, né? E a entalpia, ó, 362, tá bom? E aí, o ponto 5 vai ser dentro do meu separador de líquido, tá? O ponto 5 aqui é o meu separador de líquido, ó, onde eu tenho ele a menos 10, tá? A pressão de 2,9 e a nossa entalpia de 362, tá? O que eu não tenho aqui, pessoal, o que a gente não tem aqui é justamente o ponto, esse aqui que eu estou indicando no diagrama aqui, ó, esse ponto aqui que é para o sistema inundado, tá? Então, esse aqui, de fato, ó, a gente vai ter que pegar colocando o mouse em cima ali, né? A entalpia a gente vai ter que pegar colocando o mouse em cima ali, tá? Ou, se a gente não quiser botando o mouse em cima, como é que eu posso fazer isso? Eu posso usar a tabela de saturado aqui, ó, clico na tabela de saturado, no caso da amônia, tá? Temperatura e pressão ok, dou um ok, vai abrir essa tabela aqui. E aí eu pesquiso aqui na esquerda, ó, a temperatura a menos 10, que vai estar aqui embaixo, aqui a menos 10, e aqui eu tenho as características daquele ponto ali, ó. No caso ali, a gente gostaria de ter a entalpia líquida, né? Então é esse número aqui, ó, 154,52.
tá? Que é a nossa aqui em cima, olhando, ó, é a entalpia líquida, o HL. Tá? Então ali a entalpia vale 154,52. Se eu for ali com o mouse e tentar posicionar ele mais ou menos aqui, ó, a gente vai ver, ó, 156, ó, muda um pouquinho o mouse, ó, 152, né? Então essa é a entalpia que vale ali. Tá? Então assim a gente consegue identificar todos os pontos de um sistema de um estágio. Tá? Eu vou fazer mais um vídeo na sequência aqui e vou postar onde eu tenho 2 estágios de compressão.